Gente, por exemplo, há muitas pessoas, muitas mulheres, que não sabem discernir, por exemplo, se querem ser freiras. Sim, por exemplo. Verdade. Sim. Não é? A vocação Sim. ali, o chamado, né? Acha que todo mundo tem a vocação de casar e não deve ser bem assim, porque quantas irmãs temos no resto de hoje? Aqui, inclusive a Roseli Pereira dos Santos do Acre botou: como descobrir qual é a minha vocação? Olha, tá vendo? Ela já falou como descobrir qual. Uma boa pergunta pra gente conversar. Depois eu vou falar como vocês descobriram a vocação de vocês, né? Mas como essas pessoas podem discernir para descobrir a vocação? É para ser freira? É para ser padre? As pessoas têm muita essa dúvida. É para casar? Não é para casar? A Marijana quer responder essa? O princípio de tudo é sempre a oração, né? Silenciar para ouvir aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Porque o Senhor fala, né, no Evangelho, lá em São João, não lembro agora o versículo, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a grande questão não é que Deus não fala, não é que Deus parou de chamar as pessoas. A questão é que nós não silenciamos para ouvir a Deus. Porque ouvir a voz de alguém supõe-se que eu tenho um relacionamento com esta pessoa. Você conhece a voz do seu esposo, porque pode estar em meio a uma multidão. Se ele chama Quênia, você reconhece essa voz. Na hora, mas eu não pisca um minuto. Mas o que falta, né, para discernir a vocação é silenciar e ouvir a voz daquele que chama, porque quando silenciamos, Deus fala sempre, né? Deus continua a chamar, Deus não parou de chamar, pelo contrário, precisa de cada vez mais operários para a sua vinha. Então, primeiro passo, a oração. Segundo, discernir aonde Deus lhe chama, qual carisma, né? Em qual comunidade, em qual instituto, em qual congregação. E depois, a decisão. A decisão de largar tudo pelo tudo. Esse é o caminho. A gente estranha, né, quando alguém fala assim, mas claro, a pessoa está num processo, mas quando alguém fala assim, mas é porque Deus não me diz, Deus não me fala o que Ele quer, Deus não... Bom, Deus é o maior interessado, né? Imagina, se Ele tem uma missão para nós, uma vocação, Ele é um dos grandes interessados que nós descobramos qual é essa vocação de fato. Então, como a Marijana colocou, realmente essa oração, esse discernir, essa retidão também diante do Senhor. Precisa ter o coração reto, assim, para abrir mão do meu querer para fazer aquilo que o Senhor quer. E é muito interessante porque muitas vezes nesse processo de discernimento, nossa, assim, é tão... No meu caso, eu nunca tinha pensado em ser freira na vida. Então, foi muito difícil soltar aquele que era o meu sonho para abraçar um sonho de Deus. E parecia assim, num primeiro momento, que você está se anulando. Mas não, Deus está realizando um anseio que Ele colocou no seu coração de maneira muito mais, assim, muito maior do que, como a Marijana canta, né? O seu sonho é maior que o meu, o seu plano é muito melhor que o meu. Então, rapidamente, assim, brevemente, né? Eu fiz direito e queria seguir uma carreira ali jurídica. Isso era muito forte dentro de mim desde pequena. Meu pai olhava para mim, eu com 5 anos de idade ali, e eu já respondia algumas coisas e falava, Célia, minha mãe, essa menina vai ser advogada. Ela defende as coisas. Eu, criança, eu cresci com isso. Eu vou ser advogada. E cresci. E quando, de repente, eu percebi o chamado do Senhor, foi todo um processo e deixei tudo para abraçar essa vocação, eu percebo que esse traço meu não se perdeu, né? Mas, de fato, hoje é defender outros direitos, defender os direitos de Deus em cada alma humana. Então, aquilo potencializa. Ele colocou no coração aquele anseio e a gente acha que mas não, é algo muito maior. Mas porque a senhora chegou a se formar em Direito? Cheguei. Então, aí a senhora, assim, vamos tentar mais concretamente, né? A senhora se formou, é advogada, eu também sou advogado, somos colegas, enfim. E em determinado momento a senhora estava lá fazendo uma petição inicial, alguma coisa, e aí... Porque senão as pessoas, elas às vezes olham uma freira, uma consagrada e dizem, ela já via na igreja, ela não queria casar, ela sempre teve uma pequena inclinação ali, então ela quis ser freira. Não, o que a senhora está dizendo é bem o contrário. A senhora era uma advogada que de repente sentia um chamado. E aonde foi que isso andou? Quer dizer, onde é que essa luz acendeu? Aonde foi que disse, olha, deixa o direito e vem me ajudar, vem me seguir? Boa pergunta, Bertaldo. É um processo, até quando a gente vê a história da salvação, como Deus é paciente conosco. Deus tem uma paciência, um amor paciente conosco, né? E
o que primeiro aconteceu foi um vazio. Nós partilhávamos hoje à tarde, Isso. você, né, com seus 16 anos. Grande vazio. Primeiro foi o vazio, foi a falta de sentido. Eu não quero mais viver. Isso uma jovem com 17, 18 anos. Eu não quero mais viver. Eu tinha tido contato com... A gente tem tempo? Posso falar? O tempo é nosso. Olha, a vigília começa às 3h45. A gente tem tempo. Então são 8 horas e 20 minutos na cidade do Rio de Janeiro, até 3h40 que dá pra gente descer. Tá gente, bom. inclusive espalhem para todo mundo que amanhã o Rosário do Instituto Hesed vai ser rezado aqui diretamente Da Capela das Aparições. Capela das Aparições. Olha Vai aí. ser Porque muito quando especial. fala amanhã, as pessoas pensam que é já na sexta. A gente é na madrugada de hoje, de quinta pra sexta. Quinta então, pra sexta, daqui a isso aí. pouquinho. Daqui a algumas Já horas. prepara o café e vamos lá. Então, é muito interessante. Minha irmã, ela começou a ler alguns livros de falsas doutrinas, né? Eram romances espíritas. E eu gostava muito de ler, então eu devorava tudo. Ia devorando. E quando ela foi viajar, foi morar fora, ela disse, mana, eu não tenho coragem de deixar esses livros aqui com mais ninguém, só com você. Colocou todos os livros numa caixa, bonitinha, deixou, entregou pra mim. Eu, a irmã mais nova, minha irmã mais velha, fiquei me sentindo, né? Falei, nossa, ela só deixa esses livros comigo, eu vou cuidar desses livros com todo zelo. Só que acontece que um dia eu abri a caixa e comecei a ler os livros. Então, eu falo, eu faço essa leitura hoje. Na época eu não conseguia fazer, não tinha maturidade para perceber que, a partir dali, eu comecei a perder a fé na Eucaristia. Algo começou a quebrar-se dentro de mim, e eu fui perdendo esta fé no Santíssimo Sacramento. Minha avó era uma mulher de oração, de rosário diário, e um dia eu não falei para ninguém, mas eu falei para ela, eu disse, vó, eu não vou mais comungar, porque eu não acredito mais na presença real de Jesus na Eucaristia. Minha avó, eu pensei que ela ia dizer muita coisa, mas ela olhou no mais profundo dos meus olhos, assim, segurou o tecinho dela, levantou e saiu. E aquela história, né? Eu preferia que ela tivesse me batido. O olhar dela doeu muito profundamente na minha alma, com dizer, você está no caminho errado, mas eu vou interceder. Talvez as palavras aqui não vão adiantar, né? E aí, pouco tempo depois, minha avó veio a falecer, foi de repente. E eu sei que em todo o processo que veio em seguida, a intercessão dela, essa comunhão dos santos que nós vivemos, eu não tenho dúvida. E nesse processo eu continuei, e parando de comungar, ainda ia à missa ali, mas não recebia o corpo e o sangue de Cristo, e eu fui caindo num vazio, fui caindo numa falta de sentido, até chegar ao ponto que eu falei assim, eu não quero mais viver. E porque eu não perdi só a fé na Eucaristia, eu fui perdendo a fé em Deus, foi desmoronando tudo. Consequência do livro. Consequência das falsas doutrinas, né? Uma contaminação espiritual. Eu só consigo fazer essa leitura muitos anos depois, naquela época eu não conseguia fazer. E pronto, fui entrando nesse vazio e até chegar a esse ponto, eu não quero mais viver. E eu lembro que uma vez eu estava... e eu, assim, tinha tudo, no sentido que tudo, né? Aquilo que naturalmente alguém possa desejar, assim, relacionamentos saudáveis, bons amigos, uma família unida. Estava no primeiro ano da faculdade, passei no primeiro vestibular, era o curso dos meus sonhos. Não me faltava nada também, materialmente falando. E o carinho também da minha família, enfim, assim, tinha tudo, mas aquele buraco, aquele vazio. E aí no meu quarto, eu chorando muito, aquela dor, eu falei, não tem saída, né? Porque aqui nós já entramos na guerra espiritual, na batalha espiritual, nessa voz da serpente que vem, não tem saída, esse vazio não vai ser superado, não tem como sanar esse buraco. E eu comecei chorando, eu falei, bom, eu fiz essa oração, porque é uma oração poderosíssima. Quando você se humilha na presença do Senhor, eu falei, Deus, se você existe, então me tira a vida. Eu não quero mais viver. Foi essa oração que eu fiz e eu adormeci. Isso eu não falei com minha mãe, não falei com meu pai, não falei com ninguém. Eu guardava isso e eu falei, bom, se o Senhor existe, então me tira a vida porque eu não quero mais viver. Eu não tenho coragem de fazer isso. Então, eu adormeci. E acordei, nem jamais dava conta assim do que tinha acontecido, simplesmente acordei, eu tinha combinado de estar com algumas amigas e saí, era um sábado à noite. E uma vez estando lá, num local onde nós estávamos reunidos, era um ponto de encontro de jovens assim, conversando sobre tudo e nada, mas me veio um insight assim, que nós sabemos que isso aqui é a inspiração do anjo. Tem um grupo de jovens que se reúne. Assim, é meio sem lógica, né? Porque você está numa crise de fé e de repente... E aí eu me levantei, uma grande amiga que estava comigo,
quando viu que eu me levantei, você vai para onde? Eu falei, eu vou no grupo de jovens que se reúne aos sábados à noite. Falei, como assim, você vai rezar? Né? Era algo muito... inusitado, assim, naquele contexto, né? Porque eu recebi, sim, a fé da minha família. Minha família é católica, então eu recebi, eu fui batizada, catequese da Eucaristia, crismada, mas teve esse momento ali de tensão. E aí eu disse, sim, eu vou. E aí ela disse, então eu vou com você para que você não vá sozinha. E nós fomos, chegando lá, aquela realidade, grupos de jovens, grupos de oração, jovens rezando, jovens louvando, isso já chama atenção. Nossa, que mas alegria. Isso em Fortaleza? Isso lá em Currais Novos, interior do Rio Grande do Norte. A Fraternidade Germinar, ali foi onde a semente foi plantada. Eu tenho uma gratidão enorme. Estive lá recentemente celebrando os 25 anos dessa obra tão maravilhosa. E então eu entrei naquela capela, uma capela tão simples, mas com jovens cheios do Espírito Santo. Estranhei no primeiro momento assim, mas tinha algo e na verdade tinha alguém, né? E eu fiquei, me chamou a atenção, fui ficando e até que o ministro que estava conduzindo disse assim, você que está pela primeira vez, vem aqui à frente, você está a primeira vez no grupo, eu sou tímida. Falei, eu não vou lá na frente, só que eu também não sei explicar o que foi que aconteceu, que em segundos eu estava lá na frente. Mas a senhora é tímida? Eu sou muito tímida. Na escola, quando tinha apresentação teatral, eu era árvore. Tem foto, eu com a árvore aqui, ó. Eu com a árvore, porque eu não ia falar nem dizer nada. Nos temperamentos, a irmã parece ser melancólica. Nos temperamentos, né? Sanguíneo, melancólico, fleumático. Que vai não. Mas a irmã tímida, imagine, tem que fazer tanta coisa. Mas a prova, né, Bertal? Que Deus capacita, né, Deus capacita. Nunca pensei. Porque tá aqui, ó, tá tímida. Na verdade, eu não sou tímida. O meu caso é diferente, eu não gosto de aparecer. Mas faz um podcast, tá gravando vídeo toda hora, mas eu falo, é pro Senhor. É pro Senhor. Aí eu faço. Eu vou pensar até nessa diferença. Não ser tímida, não gosta de aparecer. Talvez, pode ser que seja um pouco disso aí. Mas, então, aí quando eu cheguei lá na frente, eu vi que era o Santíssimo que estava exposto. Eu disse, pronto, agora complicou um pouco mais. Porque a minha crise começou exatamente aqui. Eu não acredito nessa presença real. Não faz sentido, não tem lógica, né? E aí, nessa hora, o ministro que estava conduzindo mais uma vez, ele falou. Ele disse, os jovens se ajoelharam ali e eu fiquei, quando eu vi que todo mundo se ajoelhou, eu falei, eu vou me ajoelhar porque eu vou ficar em pé, vai ser pior ainda, eu vou passar vergonha. Me ajoelhei e fechei os olhos. Mas eu vou fechar os olhos porque eu não acredito. Eu fiquei de frente, eu era a primeira, eu e o Santíssimo Sacramento. Fechei os olhos e esperando, pedindo a Deus que aquilo ali terminasse para eu ir embora, né? E aí, o ministro falou assim, estava conduzindo a oração, ele disse, jovem, Jesus sabe que você não acredita na presença dele aqui no Santíssimo Sacramento. Ele usou essas palavras, nunca mais eu escutei isso numa condução, acho. Jesus sabe que você não acredita na presença dele aqui, mas você precisa de ajuda. Faça o seguinte, peça a ele a graça, tenha pelo menos a humildade, falou assim, tenha pelo menos a humildade de pedir a graça de crer. De pedir a graça de acreditar que ele está aqui, é uma graça. E aí aquela palavra entrou no meu coração. E eu, do jeito que eu estava, eu disse, Jesus, eu não acredito. O Senhor sabe. Eu não acredito que o Senhor está presente no Santíssimo Sacramento. Mas, se o Senhor verdadeiramente está, então me dê a graça. O Senhor pode, então me dê a graça de acreditar. E foi nesse momento eu comecei a chorar. Aquele choro que a gente não sabe explicar, que a gente tem, é uma cura que vai acontecer. Eu comecei a chorar, a gente só lembro de Saulo, a experiência, né, com as escamas caem dos olhos, se você enxerga a verdade. Então, chorando muito, chorei, e o louvor e a adoração, e algo foi acontecendo dentro de mim, aquele buraco foi sendo preenchido por algo muito maior do que eu. E quando eu peguei o carro, imediatamente eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu lembro muito bem, eu liguei todas as luzes de casa, desde a área, a sala, o corredor, saí acendendo todas as luzes, interessante. Já estava escuro, meus pais já estavam deitados, então estava tudo já apagado e eu saí acendendo todas as luzes. E minha mãe saiu assustada do quarto, minha filha, o que aconteceu? E aí eu disse, mãe, eu vi o Senhor. Eu nem conhecia a história de Santa Maria Madalena, mas eu disse, eu vi o Senhor. Ela me cuca, mas o que aconteceu? Eu não sei explicar. Mãe, eu vi o Senhor. E aquela alegria, não é? Aquela alegria de quem encontrou. E pronto. E aí, em seguida, veio um retiro. E aí, então, primeiro foi
esse descobrir, né, encontrar o Senhor, se deixar encontrar por Ele. E aí começou um relacionamento, como a Maria Joana falava, por meio da oração. Isso aqui é muito bom. Eu quero mais, né? A gente vê, eu quero mais, eu quero mais. Comecei a rezar, comecei a adorar Jesus, comecei a participar do grupo, comecei a estudar, comecei a ler a Sagrada Escritura. E aí, e isso eu estava no primeiro ano da faculdade. Então, graças a Deus, o Senhor me pegou ali naquele primeiro ano. E foi assim que eu passei os 5 anos. Mas no terceiro ano da faculdade, eu já estava com 2 anos de caminhada. Foi quando eu comecei a perceber que havia alguma coisa diferente comigo em relação às outras meninas do grupo. Porque eu queria estar mais em adoração, eu queria a missa diária, um chamado assim para reparar o coração de Jesus. Já não era mais eu, assim, era Ele. Era o coração dele que sofria, era o coração dele que era ofendido, era o coração dele que estava sendo ultrajado. Sabe aquele amor que você se apaixona e fala assim, eu quero que ele seja feliz, algo assim. Então eu comecei a perceber que havia alguma coisa diferente aqui. E aí eu disse, não está normal. E aí nesse processo comecei a estagiar, e o direito e tudo, e a minha cabeça já não estava ali, o meu coração já não estava ali. Não façam isso, por favor, mas né, eu ia para aula de processo civil, escutando a música aqui da Madre Kelly, né, escutando o cântico dos cânticos, bem formosa e bela. E foi assim. E aí, no primeiro momento, eu não quis. Quando eu entendi que era uma vocação específica, ser freira, mas eu não quis por quê? Porque eu não conhecia. Não conhecia a vocação. Então, para mim, eu não sei nem dizer qual era a imagem que eu tinha da vida religiosa. Eu acho que eu não tinha nenhuma, porque isso nunca passou pela minha cabeça. Era algo muito do outro mundo. Então, quando eu entendi que havia um chamado específico, eu disse, não, eu não quero. Essa é uma dificuldade muito grande que eu tenho, né? De fazer um plano e ter que desfazer. Eu tive que aprender isso na vida religiosa, que não é, o homem propõe, mas é Deus que dispõe, está na palavra. Então, eu tinha feito um projeto. Desde os meus 5 anos de idade, cresci com a consciência que eu ia ser advogada e que eu ia atuar. Então, desfazer isso aqui foi um processo. Jesus teve muita paciência comigo. E aí eu passei dessa fase de dizer, não, eu não quero. Eu lembro desse diálogo que eu tive com Jesus e meu coração doía fisicamente. Eu lembro que estava no quarto, meu peito doía, meu coração doía. E eu dizia, Senhor, eu não quero. E quanto mais eu dizia não quero, mais o meu coração doía. Doía fisicamente. Foi uma experiência incrível aquele dia, eu nunca vou esquecer. Parecia que meu coração ia sendo rasgado, dilatado, sabe? Eu não sei, é uma experiência muito, eu não consigo explicar. E aí, depois eu passei um tempo ainda assim, depois eu disse, tá bom, eu quero. Eu também quero, né? E aí eu comecei a pesquisar, mas onde é? E comecei a conversar com o padre, uma orientação, um discernimento, até a gente chegar na última etapa. É muito sofrido esse discernimento. Né? Porque na última etapa, quando tudo, então pronto, Jesus quer, eu também quero, pronto, agora eu vou. Aí veio a confusão, eu inventei tudo isso. Isso foi coisa da minha cabeça, é mentira. Eu inventei tudo isso é uma ilusão. É uma fuga? É uma fuga, né? Eu não sei, eu não acho que essa palavra assim, fuga nem tanto, mas é como se eu tivesse criado. Tô enganada. Eu criei isso, eu criei isso. Isso foi uma coisa que eu criei, isso não é verdade, né? Mas, graças a Deus, Deus venceu, né? Eu tinha certeza que... botou de novo a música da irmã Kelly Patrícia, ficou lá ouvindo. É interessante que nesse processo, quando eu estava no início dessa conversão, a Madre Kelly foi fazer um show lá em Natal. Foi um show maravilhoso da parte da espiritualidade, mas péssimo da parte técnica. Aqueles combates que a gente fala aqui, a Madre Kelly passa 100%, ou sempre acontece. O som não funciona, a luz não... Mas ela sempre... Quebra. O ar-condicionado quebra. Sempre, e nesse show foi muita microfonia, muita. Mas eu estava lá. Olha como quando Deus quer. Um amigo conhecia a Madre Kelly, as músicas, eu não. E ele disse, olha, vamos no show, vai ter uma freira, uma religiosa, ela canta, as músicas são boas. Eu falei, só como ele insistiu, eu falei, tá, vamos, eu não conhecia. No dia, ele adoeceu. Falou, olha, eu não vou mais porque eu tô doente. Aí minha mãe, eu falei, mãe, o Marco não vai, eu também não vou. Eu ia por causa dele, e aí, esse amigo hoje, ele é sacerdote. E aí minha mãe falou assim, filha, você já comprou a entrada, o ingresso? Vai, você não tem nada a perder, vai ser bom. Graças a Deus, ouça um conselho dos seus pais, né? Quando vão orientar nessa busca de Deus. Eu fui só, cheguei lá, encontrei outras pessoas conhecidas, mas fui. E lá teve 2 frases da Madre Kelly que dardejaram o meu coração. Nessa época, no meu secular, tinha uma música muito conhecida, Amor Perfeito.
né? Falando sobre o amor humano. E eu gostava demais dessa música. Era música assim, eu tava no auge. E quando eu cheguei lá, a Madre Kelly falou assim, existe um amor perfeito. Aquilo, no meu coração jovem, não sei se eu 18 ainda, uns 19 já, mas estava naquele início. Aquilo despertou em mim algo. Ela falou assim, as pessoas me perguntam, irmã Kelly, por que o meu esposo me traiu? Por que a minha amiga me decepcionou? Por que a minha irmã, o meu irmão, um pai, uma mãe? Por que me decepcionou? Por que me traiu? E eu respondo para elas. Porque o amor das criaturas é um amor imperfeito. O amor perfeito, só em Deus nós podemos encontrar. Então, aquilo ali já dardejou. Eu guardei aquilo no coração. Existe um amor perfeito que só em Deus. Eu estava no início daquele processo. E depois ela disse assim, você pode preencher o seu coração com muitas coisas, mas tem uma parte do seu coração que só o amor de Deus entra ali. Se você não acolher o amor de Deus, você é livre. Você é livre, mas saiba, o vazio existirá ali para sempre. Curtiu? Então nos ajude a crescer inscrevendo-se no canal